Fala pessoal, começando mais um Conexões PE, pedindo a vocês para vá lá no nossa página, nossa rede, vá lá, ver os programas, assista, compartilhe os programas, passe para o seu amigo, mostre que a gente está falando aqui sobre temas maravilhosos, trazendo a realidade, curiosidades, histórias de pernambucanos, de pessoas que fazem muito pelo nosso estado. E é muito importante ter seu apoio, ter o seu salve, se inscrevendo no canal. Deixa eu pedir aqui para o meu parceiro aqui, Eduardo, apresentar o nosso convidado, Eduardo. Olá, pessoal. Hoje temos a honra de ter aqui conosco o professor Otto Benar. O tema é educação. Otto é formado em administração pela Universidade Federal de Pernambuco. Foi professor durante 30 anos na FECAP, UPE. Tem doutorado em educação pela Universidade Nacional de Rosário, Argentina. Membro do Fórum Nacional da Educação do MEC. Pesquisador sobre a formação profissional no Brasil, tomando como caso a administração. Otto, muito obrigado pela sua participação e por toda essa desenvoltura que você teve ao longo dos anos, formando alunos, participando de uma forma muito intensa, né, e marcante na Escola de Administração. Eu é que agradeço o convite, porque falar de educação acho que não é só uma coisa que eu gosto. Falar em educação é algo que nós precisamos falar, né? Eu acho que o Brasil hoje depende fundamentalmente de tomar consciência da educação que tem e do futuro que terá com essa educação. Professor, a primeira pergunta aí, depois desse currículo que foi passado aí pelo Eduardo, queria que o senhor fizesse uma avaliação da educação brasileira, claro, bem superficial, né? Uma coisa bem objetiva, né? Porque senão a gente ia passar aqui 2 dias falando, Alguns dias. falando aqui como é que a gente se encontra. Mas chegamos a avançar em alguma coisa? Ficamos parados em outras? Como é que a gente pode fazer uma avaliação no Brasil? Bom, para começar, eu devolvo sua pergunta. O que é educação? A gente fala educação, 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 mas a gente, na primeira reunião que eu tive no Fórum Nacional da Educação em Brasília, 80 ou 100 especialistas, eu gostaria que vocês me respondessem 3 perguntas. O que é educação? O que é professor? E o que é aluno? Faz uns 3 anos ainda não me responderam. Por que eu falo isso? Porque eu aprendi, logo no início, quando eu comecei a entrar em pós-graduação, mestrado de Abacuado, que a primeira coisa para você discutir um assunto é compreendê-lo. Eu dou até uma dica. Se você estiver numa mesa de bar, em qualquer reunião, e a discussão aparentemente está sem sentido, pare e diga, para você, qual é o conceito do que você está falando? Meu professor, ele perguntou à turma, vocês seriam capazes de dormir a noite toda numa cadeira? E foi a maior discussão do mundo, até que ele parou e disse, que cadeira nós estamos falando? Se for uma cadeira reclinável, né, estofada, você dorme. Se for uma cadeira de pau, não. Primeiro, vamos definir. Educação é uma coisa que pode ser definida de forma correta. A Unesco diz que a educação é saber, saber fazer, saber ser e saber conviver. Aí você vai lá para os gregos. Vou usar uma palavra aqui que todo mundo deveria saber. Vocês ouviram falar de trivium? Já? Trivium. Trivium. Trivium são as artes liberais dos gregos, né, que não tem nada a ver com a questão política liberal. Liberal é de liberar, né? Que essas artes eram gramática, discussão, qualquer coisa assim, e gramática, dialética e retórica. Que hoje a gente pode entender que é o seguinte: gramática era entender
ser capaz de entender. Com a dialética, que é você vê um ponto e outro ponto, né? Tese, antítese e síntese, é o aprender. E o terceiro é comunicar o que você aprendeu. Isso o grego fazia antes de aprender a ciência das ciências, que era a filosofia. Ele dizia que você não pode estudar filosofia ou matemática, que eles também estudavam, ou geometria, sem antes ser capaz de entender, pensar e comunicar. Como é que nós estamos no mais elementar teste internacional, famoso PISA, que mede exatamente essas capacidades. Nós estamos parados nos últimos lugares há dezenas de anos. Porque todo mundo pensa que o PISA, eu gosto de coisas que têm utilidade. O PISA não foi feito para medir o aluno. O PISA foi criado para antecipar o capital social dos países. Poder dizer, olha, você faz com um menino de 14 a 15 anos, daqui a 5 anos nós vamos ter um capital social capaz de entender as coisas, trabalhar e fazer isso, fazer aquilo. Nós estamos péssimos. Um pior, de 8 a 10% dos alunos que saem das universidades no Brasil são analfabetos funcionais. De 8 a 10. Depois de 9 anos do fundamental, 3 anos do médio, está em 12, né? E mais 4 anos de uma faculdade. Depois de 18 anos da nossa educação, ele é analfabeto funcional. Ô, professor, aproveitando essa colocação, a pergunta de Beto e sua resposta, você é bastante viajado, conheceu aí vários países, inclusive recentemente esteve na De Tailândia, novo. né, no Vietnã, em alguns países da Ásia. Como é que a gente está com relação a esses países emergentes, né? Não só comparado com os desenvolvidos, de certa forma você já respondeu, mas comparando assim com os países emergentes, quer dizer, qual é a diferença? O que é que chama mais tua atenção? Qual é a diferença principal? Com relação à educação ou Sim, com com relação relação a à isso? educação e esses países que você visitou É, durante sua vida e veja, recentemente também, eu estou precisando conhecer a Austrália, Austrália. né? Eu conheço alguns países e alguns sistemas educacionais na Europa, eu conheço os Estados Unidos, conheço do México, conheço da Argentina, né, que fiz meu Você fez doutorado lá, doutorado na Argentina. e na Ásia, agora que eu vou pela segunda vez. Nós estamos sentados numa escada rolante que está descendo. E aí a gente volta para aquela. E a educação? Você chega na Tailândia, Tailândia recebe 62 milhões de turistas por ano. Nós estamos batendo palma porque estamos chegando a 8 milhões. Vietnã é um canteiro de obra. Eu criei para mim um indicador que você pode usar, que o desenvolvimento de uma cidade está relacionado ao número de gruas que estão funcionando. Grua é aquela, né? E tem grua para todo lado. Na rua principal, que tem já 5, acho que uns 5 hotéis 5 estrelas, está sendo construído mais 3. Porque agora é um lugar que eu recomendo ir, Vietnã, esses países da Ásia, porque Singapura também, né, que tem. Singapura, aí na classe que eu queria, não. Porque Singapura é cara. Já está É Cara, cara. já tá mais É elevado, né? cara. Mas vem tendo um Ela é um desempenho fantástico, desempenho economicamente fantástico, né? fantástico. Mas eu recomendo você viajar como turista. Tá. Só precisa juntar dinheiro para passagem. Você tem hotel barato, comida barata, dava quatro, né? Agora você vai descobrir hotéis que aqui você não conhece. Em Bangkok,
O Hilton é considerado de segunda categoria. Hilton. O Hilton é considerado. Está onde? No Hilton. É. Por quê? Uma dinâmica enorme. Eles estão agora focados no que chamam de turista premium. É aquele que deixa dinheiro, né? Gasta. Qualquer pessoa que você encontrar na rua fala inglês. Qualquer pessoa. Fala, às vezes, mal e porcamente. Mas da lojinha que você vai até o seu garçom, ele fala inglês. E ele fala inglês por quê? Porque inglês é obrigatório desde o primário. No fórum, nós discutimos 6 meses se seria inglês ou espanhol no nível médio. E você pergunta, mas por que espanhol? Não, porque a grande América Latina, a questão é política. Eu digo, fulano, o que é que vale mais no mercado? Um rapaz com 18 anos que fala inglês ou que fala espanhol? Ele se não prepara para o mercado. Ele prepara para quê? Para ser suportado pela população através de um auxílio Bolsa Família? Parte da educação, que eu não complementei, é você se tornar útil. Porque se você não for útil para a sociedade, você vai ser um peso para a sociedade. Já passou o tempo de se deixar as pessoas morrerem de fome. 50% da população do Brasil tem Bolsa Família. Ele não só deixa de somar, como ele diminui. E aí, a gente chega noutra coisa que depois a gente pode tocar aqui, a diferença de ensino para educação. Se alguém conhece o Matuto é muito sábio. Ele faz a diferença do instruído do educado. Fala, não faz? Sem dúvida. Doutor Fulano é uma pessoa muito educada. Educada é tratar bem, né? Reconhece, etc. Instruído pode ser um sujeito que saiba muito e que seja um cavalo batizado. São as duas coisas que tem que ser. E aí entra família, sociedade e escola. Os valores básicos da educação são dados na família. Eduardo, que família? Se você tem 60% dos lares no Brasil desfeitos, que a mulher sozinha sustenta a casa. Sai de manhã às 6 horas e chega às 7. O menino vai para a escola de lá e fica de tarde, solto. Conheço um político, não posso dizer o nome porque ele pode ser, a mãe dele pode ser prejudicada. Ele disse, eu morava numa área que tinha muito narcotráfico. Minha mãe saía de tarde e me amarrava com uma corrente na cama. E eu agradeço a ela porque ela fazia isso, porque senão eu já estaria morto. Entraria no tráfico. Tá. Então você diz, não, mas é importante você ter a participação dos pais na educação. Que pais? Os jovens de hoje sabem mais do que os pais. Você não pode ajudar se você não sabe em que você vai ajudar. Você não sabe, o pai não sabe o que é um programa de estudo, o pai não sabe o que é uma avaliação. E até o pai rico no Brasil, é engraçado, que ele deixa o filho na escola. Já notou? Terceiriza, né? Terceiro. Não, meu filho estuda no Terceiriza a colégio educação. tal e eu deixo ele lá todo dia. A responsabilidade é da escola. Não existe isso. Se você é casado, foi casado? É, Sou casado. Tenho uma casado, filha. né? Minha Uma filha já filha. formada, tudo. Mas você teve essa filha pequena. Pequena. Tem momento que você se sente absolutamente incompetente para educar sua filha. Imagina a professora. E que quando se sente absolutamente isolada, manda um recadozinho para a mãe vem com um pedaço de pau para dar nela. É isso que está acontecendo. Doutor, deixa eu entrar na questão do problema central, Ah, tá, da educação. Claro que a gente tinha feito até a pergunta aqui, qual o problema central da educação?
eu queria fazer um outro tipo de pergunta. Quanto tempo para a gente conseguir arrumar essa casa? Arrumar. Eu não tô pedindo para deixar ela perfeita, não, mas dá uma arrumadinha para a gente começar a comparar com os países que foram citados aqui pelo senhor e por Eduardo. Não é muito tempo, não. No tempo de Eduardo Campos, que SWAP estava bombando, foi o tempo que eu estava fazendo o meu doutorado e a minha pesquisa era sobre formação do pessoal. Ele soube e pediu se eu podia fazer um estudozinho sobre isso. Foi muito bom, eu levei para ele, ele disse, como é que é? Ele disse, olha, se tudo que você está querendo botar em SWAP der certo, a gente vai ter que importar gente da Bahia, de Sergipe, Alagoas, porque nós não vamos ter gente para tocar isso aqui. Não, mas se a gente quiser preparar esse pessoal, quanto tempo? Eu digo, uns 22 anos, mais ou menos, faz, né? Porque é o ciclo da formação. Pode encolher isso? Pode. A Coreia do Sul encolheu, Singapura encolheu, né? Agora você vai ter que fazer um esforço para fazer educação e não ensino. E não fazer de conta que está ensinando. E não criar avaliação progressiva, que não reprova. Porque não pode reprovar, porque senão o indicador do Estado fica ruim, e o secretário fica mal, e o governador também, né? Eu tenho muito medo de dados. Em educação, usa-se mais do que tudo uma coisa chamada média. Média é a maior safadeza que existe no mundo. Eduardo está estudando alguma matéria que tem... Vamos botar aí. Soma, diminuição, multiplicação e divisão. 4 temas. Ele tira 10 em soma, 10 em diminuição e 10 em multiplicação. E 0 em divisão. Ele passa. Porque ele tem 30 pontos, quando divide por 4, ele tem média. Você pega todas as estatísticas do Brasil, são por média. Você pega 40 alunos e diz, está mais ou menos, que é a média. Não está mais ou menos. Eu tenho que trabalhar com o quarto superior e o quarto inferior. Porque a média está puxando os talentos para baixo e está pegando os incompetentes para cima. A questão básica nossa é que Coreia do Sul e Singapura, eles apostaram na educação, mas na boa educação, na educação útil. A discussão hoje é passar o orçamento de educação do Brasil de 160 bilhões para 1 trilhão e 200 milhões. E eu estou ficando doido, porque eu discuto com o pessoal no conselho e digo, é impossível você fazer isso. Porque a saúde recebe 180 milhões. No momento que for colocado 1 bilhão para vocês, 1 trilhão para a educação, a saúde vai dizer, e eu? Não é? Ah, mas fica a briga, eu digo só que a educação mata a longo prazo. E na saúde, o cara grita e sai sangue. O dinheiro vai voltar para ele. E não tem como o Brasil colocar 1 trilhão, como você está querendo, em educação. E não precisa. Nosso problema não é dinheiro. É também dinheiro, mas não é dinheiro. Tem países que gastam menos e têm uma melhor educação. Olha, não dá chance para o professor falar, não, que ele não para. Né? Eduardo está aqui. Veja o Controlando. seguinte. No governo anterior se deu um aumento de 32% aos professores. Não mudou nada a educação. Nada. No segundo governo, no segundo governo de Lula, Haddad multiplicou por 6 o valor da educação. Não mudou nada. Se a coisa está errada, não é botando mais dinheiro que vai ficar certo. Nós falamos aqui do meu glorioso Salgueiro, né? Eu tenho que falar, né? Quando o Salgueiro foi campeão de Pernambuco,
Essa história de Salgueiro, que eu montei a faculdade de administração de Salgueiro para a universidade, eu me aproximei e comecei a admirar muito o pessoal de Salgueiro, porque Salgueiro se fechou neste objetivo. Uma analogia até interessante. Todo mundo contribuía no que podia para essa coisa considerada impossível. Salgueiro ser campeão. No clube do interior, ser campeão É. pernambucano. Aí se dizia que a folha do Salgueiro não pagava o salário de um atleta do esporte. Mas tinha tudo. Eu nunca vi um grupo. Eu ia fazer palestra na faculdade sobre administração. Quando eu via, chegava um bocado de rapazes, com o Neco, que era Eu digo, me apresenta, o que é que você traz o futebol? Não, é importante eles saberem mais coisas do que o futebol. O jogador, ele ia comer. O Salgueiro tinha jovens e pessoas mais maduras, né? Então, com um salário que no Recife ele seria um Zé Ninguém. Lá em Salgueiro dá para ele ter uma casa, etc. E uma coisa mais importante, eu estava almoçando talvez só tem 2 ou 3 restaurantes almoçáveis lá, eu estava almoçando, e chegou um jogador, a mulher e 2 filhos, de 12 a 14 anos. 12 a 14 anos, o pai ou é herói ou é bandido. Ele não deixa. Você não pode ser um caba normal, não. Você é herói ou é bandido. E eles comeram Dom Cabrito, o restaurante. Aí, quando terminou, o cara traz a conta. Aí veio a conta. Ele disse: o que é isso aqui? Ele disse: você fez um gol ontem, semana passada. Você não paga, não. O olhar dos filhos para o pai não tem salário que pague. Não é mesmo? A motivação não vem da questão salarial, vem do reconhecimento, vem da Trabalhar a autoestima, utilidade né? da coisa. Eduardo, Completando, focando um pouco mais aí no administrador, quais as competências, né, que eram essenciais no passado, quais hoje você entende como se tornaram essenciais, né, as competências, e como formar no futuro melhor administradores, né? A gente tem aí, fazendo uma analogia um pouco grosseira, a capacidade técnica, capacidade gerencial e conceitual. O nosso empreendedor Henry Ford sabia fazer um carro, não é? Ele sabia fazer um carro. Hoje o presidente da Ford talvez não saiba apertar um parafuso. Ele precisa ter mais habilidades conceituais e sistêmicas, né? De taxação, importação, exportação. Como é que você está vendo o administrador do passado, do presente e do futuro em relação a isso? Bom, é interessante porque você colocou, en passant, mas colocou uma coisa que chama-se ciclo histórico, né? A administração surgiu no Brasil nos anos 50, quando as empresas começaram a ficar grandes. As grandes empresas, Matarazzo, outras dessa época, elas funcionavam com o talento do fundador, porque eram pessoas fantásticas, né? Um contador e processos muito simples. Uma fábrica de tecido era um bocado de TA, né? 20, 30, 40, 100, 150, 200 teares, mas tudo um TA fazendo tecido. O administrador surgiu aí porque a coisa tinha volume. As empresas começaram a crescer, né? Então, como não tinha Maomé para dividir os judeus em tribos, né, em 12 tribos, a administração veio e dividiu em departamentos, nisso, naquilo, aquilo outro. A administração deixa de ser difícil, né, porque o volume tornou difícil e passa a ser complexa. Eu espero que, Eduardo, né, posso dizer, né, Eduardo?
foi meu aluno. E depois eu quero chamar uma atenção numa coisa. A empresa, ela quando cresce verticalmente, ela está incorporando tempo. Eu tenho um negocinho de pipoca, eu chamo uma pessoa para empurrar outra carrocinha de pipoca. Eu estou comprando o tempo daquele camarada. Quando eu boto um cozinheiro para fazer a pipoca, eu estou abrindo conhecimento. Aí foi o que ele disse. Hoje o diretor de produção da Ford entende muito mais de fabricar carro do que o seu Ford. E a complexidade da administração, ela segue a complexidade da vida. Tem duas coisas que a administração, eu hoje em dia tenho certeza. Primeiro, ela não se antecipa. A administração está sempre correndo atrás dos problemas gerados pela própria evolução das coisas. E o segundo é que o administrador, eu, em São Paulo, fazendo essa palestra, eu não achava a palavra, eu disse, o administrador é um jumento. Eu queria dizer híbrido, porque jumento é um híbrido. Qual é a semelhança do híbrido com o jumento? O híbrido não reproduz. Burro, o burro, não é o jumento, é o burro. O burro que é o híbrido. Jumento com égua faz o burro. Cavalo com jumenta faz o burro. Mas burro é estéril. Você precisa do economista, você precisa do sociólogo, você precisa do antropólogo, você precisa do matemático, você precisa do linguístico, para poder criar esse híbrido chamado administrador. Então, a formação é cada vez mais complexa. E fica cada vez mais complexa porque as coisas estão rodando muito rápido. Quando eu fui professor de Eduardo, eu sou de 47. Meu professor provavelmente era de 25, 30. E o professor dele do século passado. O século passado estava presente na minha pessoa. Porque os valores do meu antecessor, duas vezes, ainda estão presentes. Então você tem, complicado, alunos do século XXI, com professores do século XX, usando sistemas do século XIX. Nada prejudica mais a aprendizagem do que uma sala composta por 30 cadeiras em fila. Nada prejudica mais. Se você vai para a Europa, você descobre todo e qualquer museu que você vai, tem uma porrada de meninos. Ah, eles vieram ver o museu. Não, aquilo é uma aula de história. É uma aula de geografia. É uma aula de economia. Tudo dado dentro do museu. Criança é a coisa mais fantástica do mundo. Quando começou o videogame, não sei se vocês lembram disso, você comprava o videogame e vinha um manual dessa grossura. Não tem mais manual. Eles descobrem. Vai começar a botar mais tanto. Cada coisa que ele descobre, ele entra na rede social dele e divulga para os colegas. Então, a rede de aprendizagem. É quase, não, mas o exclamação com tal coisa faz isso. Tudo bem. Era o que o professor adoraria que o aluno fizesse. Ele aprende, ele se interessa. Agora, por quê? Porque cada vez que ele passa um degrau, a tela bate palma, ele vai para um ranking mundial, né? Puxa a motivação dele. E se você disser, olha, isso aqui é o código para você ir para a última etapa, eu disse, cara, não. Por quê? Porque eu vou morrer. Eu tenho que desenvolver as habilidades da etapa 1, da etapa 2, da etapa 3, para não morrer instantaneamente quando eu entrar na 10. Pergunta se o aluno quer a fila ou a cola da prova. Lógico que ele quer. Aquilo não vai mudar em nada.
ele vai passar. Lá não, ele vai mostrar competência. Aqui ele vai escrever uma prova. Dentro essa última parte que o senhor falou, professor, Hum, né, do perfil do estudante, hum. eh, a gente observa alguns locais no Brasil que já estão começando a fazer algo diferente, né? Porque parece que o ensino é o mesmo, a mesma coisa de 20, 30 anos. A gente consegue observar, só, tá se fazendo algo em algum canto, tá se fazendo algo diferente aqui, que deveria ser uma cópia. Veja, o senhor tocou, é muito interessante. O Brasil está ruim, fadado a continuar ruim. Porque nós centralizamos tudo do Brasil em Brasília. Metade dos funcionários do governo federal são do Ministério da Educação. Metade, É enorme mesmo. tá certo? Então você não se permite, deixa a escola lá fazer alguma coisa, um teste, uma coisa. Recentemente, quem mais se destaca é Sobral, né, no Ceará. Sobral faz o óbvio. Ele aplica o que tem que fazer e se preocupa com os alunos que não foram aprovados. Ele não está preocupado com o aluno que foi aprovado. Então, o aluno que não foi aprovado, que cada um tem a sua velocidade de aprendizado e forma de aprendizado. Tem gente que é auditiva, tem gente que é visual, tem gente que é sensitiva. Matemática comigo, eu nunca entendi, quando eu entendi, os problemas antes que o cara explicasse 4, 5 vezes. E tinha amigo meu que, no meio da explicação, ele já sabia, né? Alguns estados estão melhorando, Goiás está melhorando, mas é também outra coisa impressionante. Toda e qualquer proposta que seja diferente do que nós temos aí é rechaçada. Escolas cívico-militares, que eu acho esse nome horroroso. Visitei. O que é que ela tem diferente dos outros? Disciplina. Ah, mas não é boa. Gente, as escolas cívico-militares só são implantadas em lugar difícil, complicado, chamado território da desordem. Ela não pode ser colocada em Boa Viagem, ela só pode ser... Mas o professor não tem medo de levar uma tapa. O aluno não tem medo de ser abordado por um traficante ali dentro, porque tem ordem. Ordem é fundamental. Mas aí você quer engessar. Não quer engessar. Se todo mundo tem que... Nós somos 50 aqui, temos que passar por aquela porta. Qual é a forma mais fácil? Ordenar. Isso. Tá certo? O aluno ele tem direito à paz dentro da escola. Ele tem direito a ir para a escola e não ser ameaçado por um camarada que quer que ele compre a droga de qualquer maneira. Ele tem o direito de ser assim. Mas aqui, pela centralização, você vê que a gente falou aqui de Sobral. Sobral teve dificuldade de se expandir para o Ceará e está tendo dificuldade de se expandir para o Brasil. Nós não estamos tão abaixo do Ceará, não. É uma coisa que eu gosto muito de dizer. Pernambuco tem um bom ensino, considerando o quadro, né? Mas lembrem que, quando começou o ensino integral, foi no tempo de Eduardo Campos, ele levou cacete o tempo todo. Quando ele falou que ia gratificar os professores que atingissem meta, ele não foi derrubado porque era uma pessoa de esquerda, porque senão o sindicato derrubaria ele. Mas o cara vai ganhar. Não, pela visão, vamos dizer, igualitária, todo mundo tem que ser premiado pelo esforço de um. Sobral tem gratificação, Sobral tem um projeto claro e Sobral faz o que devia fazer. Reforça o ensino para aqueles que precisam aprender. Eu acho coisas basicamente. Nada. Otto, você falou muito aí da questão da Falou muito, foi. redes sociais. Não, falou bem. Falou muito quando eu digo das redes sociais, né? E fez essa analogia aí com
o joguinho, Hum. e eu lembro na nossa época, quer dizer, na minha, né? O nome era informática, né? É. E Tinha eu, CPD? não, na faculdade a gente passou e eu não Não, estudei. nada. Eu só fiz cursos depois, né, que o nome era informática, hoje tecnologia da informação. Uhum. E hoje com a inteligência artificial, com tudo isso, isso vem atrapalhando, vem ajudando. Qual é o impacto, tá certo, da concentração, do pensamento crítico, né? E na profundidade do aprendizado do aluno com essas novas ferramentas? Rapaz, olha, o mundo ensina que você não deve se opor ao desenvolvimento, né? Não dá certo. Eu acho que tudo isso é e poderia ser ainda melhor utilizado pela educação. O grande problema é o seguinte: o professor é do século XX, o aluno é do século XXI. Não precisa nem ser professor. Qualquer um de nós apanha de um menino de 12 anos em TI, porque eles são nativos. Eu lembro que meu filho, muito antes disso, meu filho hoje está com 40 anos, ele era pequenininho e a gente estava ouvindo música, naquele tempo era mesa de som, um negócio desse. E a gente foi saindo e a pessoa desligou. Aí ele disse, eu quero ouvir. Ele disse, se você conseguir ligar, você pode ouvir. Parecia um painel de um Boeing. Mas a gente mal chegou no meio do corredor, estava tocando. Aí eu disse, como é que você fez? 6 anos, tinha que ter um power, né? Ou seja, tem que ligar. Apertar alguma coisa. Eles são nativos disso. O que a gente está fazendo aqui, quem fazia isso com dificuldade e um custo enorme era Jornal do Comércio e Associados. Tem isto aqui, tem isto aí. TV Jornal tinha 3 câmaras. 3 câmaras. Hoje, isso aqui é uma produção de conhecimento, de informação, numa sala de 6 por 5, não é? A gente tem mais tecnologia aqui do que Se brincar, o mundo a todo a naquela NASA. época, entendeu? O problema é que eu peguei o fim desse negócio, ou o começo desse negócio, que era o famoso o que fazer com o telefone. Eu digo que só tem um jeito, é usar o telefone. O que é que começou a acontecer? Professor, eu estou precisando que o senhor deixe um pouquinho da bateria porque eu tenho que ligar para minha mãe. Porque você pode fazer aula todinha, o aluno consultando o telefone. Quando teve a Covid, eu juntei um bando de colegas e disse, olha, a gente não sabe fazer ensino à distância. EAD é uma coisa, eu sei fazer. Ensino à distância, eu não sei. Vamos estudar? Vamos. De todas as universidades que a gente contatou, a gente conseguiu 36 só. Uns diziam, eu não fiz concurso para isso e eu não dou aula assim, né? Só que o aluno também não fez concurso para Covid. E descobrimos, foi aí que a gente descobriu o grupo de aprendizagem, um bocado de coisa. E a gente descobriu também coisas dolorosas. Os alunos não gostavam de abrir a câmera. Muitos por safadeza. Ficava deitado na cama, tendo a aula. Eu digo, tudo bem, como são grupos de aprendizagem, cada assunto é discutido por um grupo. Quando for o grupo, eu quero que o grupo acenda as câmeras. Uma menina não acendeu. E eu aprendi com meu filho mais velho que antes de você tomar uma atitude violenta, pergunte. Porque esse meu filho tinha saído com o motorista para o shopping quando eu tinha dito que o motorista ia para casa, não ia mais. E a coisa ia ficar feia, né? Porque o motorista, olha,
o senhor disse isso, mas ele mandou. Ele tinha 10 anos, o motorista tinha 60 anos, né. Aí, no outro dia, ele tinha mandado, porque ele tinha ido ao shopping comprar um presente para mim. Imagina se eu bato nele, né. Então, antes de bater na menina, eu antes de terminar, eu digo: "Você poderia ficar para a gente conversar no posso? Por que você não acende?" Ela disse: "Eu confio no senhor, professor. Eu confio muito. Eu vou acender minha câmera." Era um depósito, ou ferro velho. Tinha saco de cimento no chão, tinha ela disse: "Isto é meu quarto. O senhor acha que eu tenho coragem de mostrar aos meus colegas onde eu vivo?" Eu digo: "Não, você fez uma besteira, você não falou com o seu professor. Para me desculpar", eu digo: "Não, para ele lhe ensinar que você pode desfocar o fundo." Mas, depois, quem tem, ligação com a internet? Muita gente tinha. Discada, programa de 1 mega, no telefone. Nós não temos infraestrutura ainda para usar todos os recursos que a TI está dando para a gente. Não é para imprimir um papel, mais que tudo é buscar a informação. Professor, Hum. deixa eu passar aqui para uma. Tinha umas outras perguntas aqui, mas o senhor já abrangeu aqui nos pontos. Eu queria a questão da formação dos profissionais. Nessa preocupação de formar também bons cidadãos, Hum. né? Qual deveria ser o papel da escola e da universidade? E tem uma frase aqui que eu queria colocar, e eu acho que o senhor que deve falar um pouco mais sobre isso. Não se formam alunos. Alunos são elementos do processo de formação. O que é que Não se deveria? Qual o forma papel da escola e da universidade, essa formação ética humana? Veja, é muito importante isso, porque vai buscar aquilo que a gente falou, educação ou ensino. A primeira coisa é que eu tenho que saber fazer, saber ser e saber conviver. Um dos sistemas educacionais que eu mais admiro é o japonês. Até o 3º ano, você não está aprendendo nada. Você está aprendendo a ser. Escola japonesa não tem empregado. Quem limpa a escola, quem cuida da escola, quem faz a comida é o aluno e o professor. Se você fizesse isso, greve geral, né, porque estão rebaixando o professor. Outro dia a gente estava discutindo lá no fórum se a pessoa que cuida da criança na creche, é professor ou não é professor. Porque se for professor, aí entra no salário mínimo do professor, que já é interessante. Aí diz: "Não, porque não é". Aí os professores dizem que não é. Me diga uma coisa, alguém disse: "Levar um menino no banheiro é ensino?" Eu digo: "Depende. É cuidado se você levar o menino, limpar o menino e trazer ele de volta. É ensino se você levar, ensiná-lo a usar o banheiro, a se higienizar e voltar. Mas isso não é matemática, não é português." Eu digo: "Não, isso é vida. É mais importante." É o trivium lá de cima, né. Então, impressionante. Eu acompanho meu neto mais velho, que ele está fazendo uns cursos de férias na Suíça. A partir dos 6 anos de idade, o menino vai para a escola só. Só. Não, a mãe não pode levar. Aí, Japão é a mesma coisa. Aí eles vão formando uma filinha e para no sinal. Eles param no sinal. E todos os carros param. Aí você diz: "Não, mas aqui é inseguro, etc." Não, talvez fosse inseguro, mas a população toma conta dos seus meninos. Nessa cidadezinha que a gente fica lá na Suíça, tem o ponto central é um supermercado e do lado tem um playground. A mãe vem, passa por
Não, é um portão não, uma entrada que deve ter 2 metros, que não tem portão. Deixa o menino nos brinquedos e vai para o supermercado. Eu gosto de imediatamente, o menino mais velho assume a liderança do grupo. Se uma menina de 3 anos começar a sair, ele vem e bota para dentro. Nessa escola, eles podem ir à cidade no fim da tarde. Se um tiver 12 anos. Rapaz, 12 anos a gente considera aqui um idiota. Lá ele pode sair tomando conta de um grupo. Então, a educação, ela é o viver em sociedade. O ensino é você aprender a ser livre, entender, pensar e falar. Aí tem todas as outras ciências. Mas se você não junta essas duas coisas, você diz, não, eu já discuti isso. Escola de tempo integral. Eu tenho um amigo meu que mora em Pesqueira, que é um gênio, é um filósofo. Ele foi diretor de uma escola de tempo integral. Ele foi tirado. Ele disse: escola de tempo integral não é ter aula de manhã e de tarde. Escola de tempo integral substitui a família. Tem que ensinar a pegar no garfo, tem que ensinar a usar garfo e faca, tem que ensinar a pegar o negócio, tem que ensinar a se levantar da cadeira, voltar para a cadeira. Tem que fazer coisas que a família tem que fazer, que são valores e condutas. Que tudo isso tem uma razão de ser. Por que que quando eu chego naquela porta, você está aqui dentro, a educação diz que eu devo dizer bom dia? É a teoria do cérebro trino. Nós temos um cérebro que é parte reptiliano, tem uma parte reptiliano, Sistema límbico, né, no meio. limbo, e no fim o neurocórtex. Quando eu apareço ali, sua primeira reação é fujo ou ataco. Quando eu falo para você, bom dia, a minha reação vai para o neurocórtex. Aí eu digo, quem é esse cara? Será que ele está me procurando? Eu vou para a razão. Por que que eu dou a mão? Para provar que eu estou desarmado. Por que é que... Então, toda a conduta, né? Por que é que você chega na Ásia, na saída da casa ou na entrada da casa, tem um pequeno oratório com o retrato dos ancestrais. Eles não entram nem saem sem fazer uma saudação. Eles reconhecem não o autoritarismo, mas a autoridade do pai, do avô, etc. E tal. Então, quando você tem educação, o ensino é melhor. E o ensino reforça a educação. Dado. Perfeito. Veja, você falou aí do exemplo japonês, e nós tivemos aqui, né, Beto, na nossa área de futebol, Sim. um exemplo marcante, quando na Arena de Pernambuco, os japoneses já assistindo o jogo, quando terminou o jogo, não foi? Quando ele termina o jogo, Quando eles terminou fazem o jogo, a limpeza eles do fizeram a estádio. limpeza do que Fizeram eles, isso no Maracanã. não é? Eles fizeram no Maracanã e fizeram isso em todos os lugares onde eles jogam. Você colocou a palavra, muito bem colocada, a questão da convivência, que é muito confundido às vezes um pouco com a inteligência emocional, né? Não, mas faz parte da Faz convivência. parte também, mas vamos dizer assim, existem outros ramos da inteligência emocional. Mas assim, para finalizar, como preparar os jovens? Que tipo de conselho você daria para os gestores atuais, governadores,
ministro da Educação, pais, É muita gente para receber conselho. professores, para que a gente possa entrar naquilo que Beto falou, né, nessa organização, né? Opa, ó, deu uma organizada aqui, entrou no trilho, Botar no trilho. botar no trilho. Primeiro que depois de fazer isso a vida toda, eu só faria ganhando muito dinheiro. Segundo, e falando sério, não sei se é possível. Eu acredito muito no Brasil, não porque eu sou teimoso, é porque eu aprendi que o Brasil só vai para o lugar certo quando chega no limite da crise. Eu vivi a inflação, onde eu recebia 2 vezes por mês antes que o dinheiro perdesse valor. Não foi um governo que mudou, foi o povo que disse: eu não aguento Não aguento mais. Hoje o povo diz, em relação à violência, nós não aguentamos mais. O que aconteceu no Rio de Janeiro, quando mataram 120 pessoas e o povo aplaudiu, é dizendo para o governo: meu amigo, mate quantos precisar, eu autorizo você matar. Eu não posso continuar sendo assassinado. Primeiro que você vai para o trivium. Primeira coisa, você tem que alfabetizar, fazer o letramento bem. Se você sair do fundamental com lacuna, não corrige mais nunca. Quem não entende português não sabe identificar o problema de matemática. Quem não entende português não consegue aprender geografia. Então vamos lá para baixo. Vamos dar uma base. Certo? Ninguém quer isso. Né? Porque quem vota está na faculdade. Só que a coisa está tão interessante, meus colegas da Federal, me desculpe. Você vai na faculdade, vai na Federal, ela está cada vez mais parecida com um castelo fantasma. Tem ninguém. Onde você estudou, a turma da noite fechava com 60 e a turma da manhã fechava com 60. Tem turma da manhã com 12. Porque o aluno descobriu que aquele papel que a faculdade dá não tem valor nenhum. O que tem valor é a utilidade que eu tenho ou que eu desenvolvi para pegar esse papel. Aqui do lado, no Porto Digital, você vale muito mais pela sua utilidade do que o papel que você tem. Então, primeiro você tem que fazer esse fundamento. Segundo, investir na formação de professores. Fundamental. Ah, tem que pagar mais os professores. Não, não é tem que pagar mais os professores. Em algumas universidades, não vou dizer qual, os professores entraram no vestibular com nota diferente de 2, quando medicina era 8,5. Então, quem ia para fazer licenciatura ou pedagogia? Os mais fracos. Eu conheci um curso de piloto de helicóptero em São Paulo que cobrava, naquela época, R$ 14.000 por mês. E tinha fila. Por quê? Porque você saía dali e ia ganhar 30. Você faz um curso, né, de licenciatura e vai ganhar quanto? Agora está ganhando 4. Nos Estados Unidos, não gosto de usar sempre como parâmetro, nos Estados Unidos não é a carreira mais bem remunerada. E talvez seja muita exigência. Minha irmã é professora lá e ela, para continuar, teve que fazer um mestrado. O mestrado é exigido até para creche. Ganha bem, mas não ganha essas coisas todas. Mas e o reconhecimento? Antigamente, a professora, a chamada professorinha, era reconhecida em qualquer lugar do interior de Abaquara. Agora, também tem uma coisa muito séria que vocês não vão perguntar, mas eu tenho que falar, chamada identidade profissional do professor.
O único lugar do mundo que se ousa chamar um professor ou professora de tia é no Brasil. Todos os países que eu conheço e todos os países que eu aprendi é professor, senhor ou mestre. Quando você chama de tia, você entrou na razão, talvez uma das piores razões, do Brasil não desenvolver esse compadrio. Tia não vai lhe reprovar. Tia vai reprovar? Não. Tia vai mandar você sentar dele? Não. Tia é uma amigona sua. Professor não é um amigão seu. Certo? É uma relação de respeito que se estabelece que... acho que é o momento de eu falar, isso é surpresa sua. Eu gostava de fazer a prova, depois a gente podia discutir prova, não prova nada, mas eu dava a prova para o aluno, ele corrigir, né? A avaliação ela tem que ser formativa, não pode ser punitiva. Quando eu distribuía a prova e o cara ia ver, era o último momento dele aprender, né? Eu me lembro que para fazer isso, eu distribuía 50 ou 60 canetas verdes, porque azul e vermelho o filho da mãe podia ter, mas a verde ele não tinha. E eu tive um aluno, e aí eu quero parabenizar pai e mãe desse aluno, que me devolveu a prova e disse: o senhor errou. A nota está errada, e estava errada para mais. Esse aluno chamava-se Eduardo Turton Lopes. Ei. Obrigado, Otto, pela deferência. Não é deferência. Me surpreendeu. Não, mas você não lembra disso. Você disse, não, você agora botou você- aqui 6,8, você mas fechou. é 5,8. Se isso é reforçado para o aluno e é reforçado pelo professor, passa a ser uma conduta. Se você perder... E Índia, gente, eu comprei umas coisinhas, tive que entrar, ia almoçar num hotel. Eles têm muita preocupação com segurança, então você só pode entrar no hotel se confirmar, as coisas todas. Eu deixei um pacotinho lá. Aí falei com a menina, eu deixei um pacote na entrada, ela disse, deixou no tuk-tuk, né, aquele carrinho, ou deixou na entrada. Eu digo, por quê? Disse, não, tuk-tuk você não deixou não, porque eu já teria trazido. Deve ter deixado em cima do banco. Tem que esperar alguém passar lá. Não deu outra. O cara passou e entregou. Isso passou a ser costume, a ser valor. Porque se ele não fizer isso, quando ele voltar da outra vez, ele volta numa situação pior do que ele está. Até 1950, igreja não fechava a porta de noite. Aí o cara disse, não, mas a turma rouba. Aí eu pergunto, quando eu vi essa discussão, aqueles meninos que foram assassinados na escadaria de uma igreja, né? E o padre da Candelária, o padre disse, porque a polícia veio e matou os meninos. E era eu não sei se era coronel, mas o cara era muito bom. E disse, seu padre, por que que a sua igreja estava com a porta fechada? Se tivesse aberto, os meninos não estavam na escadaria. Então, passou-se a ter uma sociedade que ela não é cooperativa, né? E que ela não é você ser sério, honesto, etc. e tal, dá valor. Não, você é um idiota, né? Você é um bobo, você é um besta, né? Você tem que tirar vantagem em tudo. Ok. Ok? Deixa eu agradecer aqui ao professor, mas antes da gente ir para a reta final, deixa eu pedir para Eduardo aqui. Eduardo, Vamos lá. aqui você pode dizer a nota certa aqui dos nossos parceiros, tá? Agradece aqui, Eduardo, aos nossos parceiros. Nota 10 para todos de coração. Obrigado, pessoal, pelo apoio. Alpha Ways XP Investimentos, a Delta Café, a Óculo Ótica,
a Contar, assessoria contábil e tributária, a Cultura Inglesa, CDS Sistemas e a Taverna Suíça. A Em Gravatá. Celtruan desde 1968, né, trazendo a gastronomia aí para o nosso interior, a Gravatá e a nossa cidade de Gravatá e até hoje realmente uma grande referência. Otto, muito obrigado, Otto, Nada. pela sua participação, né, pela sua leitura dessa diferença que você colocou muito bem, não só dos países, como também do papel da família, da escola e também até da igreja, de certa forma, que a gente não trabalhou muito esse tema, mas existia também, né? E Existe teve ainda, importância fundamental né? na É educação. fundamental, existe isso também, seja ela qual for, né? E é isso. Muito obrigado pela tua participação, Otto. E Tá ok. você me surpreendeu aí com esse exemplo que você trouxe aí da década de Não 80. fala não. Porque eu posso falar, mas você é melhor Não, não você- falar ainda. Você quase me encabula aqui. Obrigado. Nada. Até logo. Muito Otto, obrigado a Otto, todos. quer Obrigado, falar Beto. Obrigado. Não, Faça não uma- quero. uma- Eu acho que já falei demais. Eu espero. Eu não vim aqui trazer nenhuma informação, eu vim trazer inquietação. Né? E cuidem da formação dos seus filhos, que é a única coisa que garantidamente eles terão no futuro. O Verdade. resto se dissolve no ar. Primeiro o ser, depois o ter. Tá certo? É isso aí. Obrigado, Nada. professor. Obrigado, Eduardo. Agradecer a vocês aí. Lembrando, ó, se inscreva no nosso canal, salve, compartilhe nossos programas. Agradecer a vocês aí. Mais um programa aqui, um Conexões PE.